saber perfeitamente o que é que poderá acontecer, não é? E isso, não sei, mas a Cláudia sabe perfeitamente, ou pode-nos dizer o que é que usualmente se faz para se ter um cachorro que se possa levar à rua, que se possa levar à rua. Sim, em relação a esta questão do pegar no cachorro, e que é muito válida em casas onde existem crianças, eu alerto só aqui para uma situação que é, com crianças muito pequeninas, não é nada aconselhável deixar a criança brincar sozinha com o cachorro, porque as pessoas às vezes não acreditariam nas parvoíces que acontecem em casa. Os miúdos pisam as patas dos cachorros e que nesta altura são obviamente muitíssimo frágeis e às vezes chega a acontecer que há fraturas e que deixam cair os cachorros, portanto, ao chão. Há aqui uma série de coisas que acho que os pais ou algum adulto sempre a supervisionar, porque os miúdos depois também se desinteressam e depois deixam o cachorro em qualquer lado. E Cláudia, permite-me também dizer, e muitas vezes não são respeitadas as horas de sono dos cachorros, que tal como aos bebés humanos, durante o sono é que se processa grande parte do seu desenvolvimento e, portanto, é muito prejudicial estar permanentemente a acordar os cachorros quando estão a dormir e, de facto, fica aqui a mensagem para as crianças com o cachorro. Sim. Temos mais outra questão. Como tenho a certeza que os cachorros estão a crescer bem? Uma questão colocada pelo José Luís Correia, de Coimbra. Como é que tenho a certeza que estão a crescer bem? Esta pergunta é difícil. Se nós... O crescer é um processo que começa logo a seguir ao nascimento. Portanto, logo a seguir ao nascimento, nós temos uma perca de peso quando o bebê nasce e depois vamos ganhando, os bebés vão ganhando um certo determinado peso. Obviamente que a alimentação é importantíssima, as refeições 4 vezes ou 5 vezes por dia, no caso de serem mesmo... Muito pequeninos até mais, não é? Então, quando estão a mamar, comem os bebés de 3 em 3 horas na primeira semana. E de maneira que depois existem mesmo tabelas, e nessas tabelas nós poderemos ver se os cães de raça pequena, média e grande, qual é o valor que eles deverão aumentar segundo o peso, digamos assim, em relação quase que aos próprios pais, não é? Ou seja, a mensagem, pesar regularmente o cachorro e a avaliação acompanhada sempre por tabelas. E no médico veterinário, acho que é a melhor forma de verificar se ele está ou não a crescer consoante. Aliás, porque existem até, consoante os talões da raça, grelhas específicas. E se não for de raça, obviamente existem a questão da pesagem regular, não é, Cláudia? Sim, e atenção, o peso é extremamente importante. É talvez por si só o maior indicador de que as coisas estão a correr bem. Quando se vê um cachorro numa determinada idade que está, portanto, abaixo do tamanho que deveria ter ou que está excessivamente magro, isso é preocupante e é sempre sinal de que há qualquer coisa que tem que se fazer. A primeira pergunta que o veterinário vai fazer nesta situação é o que é que está ali, como é que está a alimentar o seu cachorro. Portanto, pensa-se logo qual é o alimento, se tem qualidade suficiente, se está a ser dado em quantidade suficiente. Está adaptado ao tamanho. Está adaptado, exatamente. Existem sensibilidades. E a seguir a tentar perceber se realmente é um bom alimento, porque é que aquele animal ou aquele cachorro em particular não está a crescer ou porque é que está muito magro. O contrário também é muito preocupante. Eu pessoalmente preocupo-me sempre muitíssimo quando vejo cachorros com... Isto é extremamente comum, por exemplo, em labradores. Os labradores com 4, 5 meses de idade, quando vêm à clínica para acabar o plano de vacinação, às vezes é assustador, porque nós vimos aquele mesmo cachorro às 4 semanas ou às 8 semanas, imagina, e depois volta às 12 semanas e tem um peso, quer dizer, está obviamente com nítido excesso de peso. E nestes casos é um clássico, não é? Quando se pergunta ao proprietário de um cachorro labrador então, e o que é que lhe está a dar, e geralmente são, em regra geral, proprietários muito preocupados e estão a dar a comida certa, mas é as quantidades. O problema é as quantidades. Temos muitos cachorros a serem alimentados ad libitum. As pessoas têm a ideia que o... Cláudia, ad libitum, se calhar não sei. Portanto, à vontade, ou seja, a pessoa acorda de manhã, enche o comodouro e depois o cachorro come nitidamente até o estômago, quer dizer, até não caber nem mais um croquete no estômago. E depois, obviamente, que isto tudo é transformado em tecido adiposo e os cachorros chegam com um nítido excesso de peso e aqui aproveito para fazer aqui uma ressalva.
Mais uma vez, os cachorros de raças grandes e gigantes, os cachorros de crescimento longo, muito cuidado com a questão do excesso de peso durante o crescimento, porque estas articulações não estão minimamente preparadas para... E estes cachorros podem eventualmente pagar isto muito caro. Portanto, chegarem antes de fazerem 1 ano já têm problemas articulares graves. Sim, não é com os suplementos que essas coisas se resolvem. Não, porque não é decididamente com os suplementos. Muitas pessoas que começam... Para ele crescer mais rápido, não é? Querem os cachorros muito grandes. Pelo tamanho que o cão tem, pelo dorso já todo encelado, as partes dos carcos das mãos todas de fora. Sim. E então lá vai um compromisso aqui, outro compromisso ali. Fazem... Portanto, recomendações. Pesar sempre o alimento para evitar... Mas a questão, não querendo fugir à resposta da questão. Nós temos programas sobre isso. O programa é que se as pessoas se gostam daquilo do cão, nós temos programas. Esses programas dizem quais as quantidades necessárias para alimentar esse cão. Não é preciso ser de raça. Se ele for mas existe pequeno, também, e neste caso do labrador, a Royal Canin, a Royal Canin é uma marca que realmente investe muito na investigação e é uma marca que tem alimentos específicos. E neste caso, Cláudia, deste o exemplo do labrador, a Royal Canin tem alimentos específicos para determinadas raças, nomeadamente o labrador, que tem em consideração todas as sensibilidades do labrador, neste caso o excesso de peso, os problemas articulares, e tudo isso está considerado pela visão, tudo isso está contemplado no alimento específico. Não sendo uma raça específica, existem também alimentos especificamente formulados de acordo com o tamanho do animal, que dão resposta a essas mesmas sensibilidades. Portanto, mas não querendo fugir muito à resposta da questão. A resposta da questão, como é que eu sei que ele está a crescer bem? Bom, principalmente eu recomendaria uma visita regular ao médico veterinário, e ele certamente irá pesar, avaliar só essas grelhas e principalmente verificar se o alimento está adaptado à idade e ao tamanho. Sim. Bom, temos aqui outra questão do João Pedro do Porto. Deve mudar a sua alimentação durante a gravidez? Portanto, presumo que seja da cadela grávida. Eu posso responder a esta questão, visto que se trata de uma questão relativamente à alimentação. Durante a fase de gestação, deve ser mudado, sim, deve ser alterado o alimento. Agora, não pode ser feito logo no início. E as pessoas pensam que realmente engravidou, vamos precisar de aumentar a dose ou mudar o alimento. Engordar, exatamente. Não na fase inicial. Portanto, na primeira fase, normalmente a gestação dura cerca de 9 semanas. Até às 6 semanas ou o 42º dia, as necessidades energéticas da cadela não são suficientes para mudarmos para um alimento mais rico em nutrientes, mais energético. A partir da última fase, a partir sim aí da 6ª semana de gestação, já há um crescimento acentuado dos fetos e nesta fase as necessidades em energia e de outros nutrientes são muitíssimo superiores, e é nesta fase que se deve mudar para um alimento específico. E um alimento específico é, nem mais nem menos do que um alimento especial para os cachorros. Durante a primeira fase, a fase de desmame, a Royal Canin tem alimentos específicos para esta fase de desmame, que podem ser e devem ser utilizados durante a fase de gestação, a última fase, que são os starters. Portanto, temos adaptados aos vários tamanhos dos cães. É importante ter em consideração esta informação, porque há pessoas que mudam logo o alimento no início. Cláudia, não sei se já tiveste, infelizmente, a oportunidade de ver cadelas com excesso de peso grávidas, e que implicações é que isso tem na saúde e no parto? É uma situação extremamente preocupante, porque obviamente que nós, quando a cadela está grávida, a mensagem que pretendemos transmitir ao proprietário é de calma e tranquilidade, e vamos ter todos, portanto, vamos todos confiar que as coisas vão correr bem, que o parto vai correr bem, que a cadela vai conseguir. Mas realmente uma cadela que faz toda a gestação com excesso de peso e que chega ao momento do parto com excesso de peso, é uma cadela cujos riscos de complicações de parto aumentaram exponencialmente, e os proprietários muitas vezes nem perceberam, quer dizer, nem percebem muito bem porquê. Mas é relativamente fácil de explicar porquê.
Bem, em primeiro lugar temos o esforço físico, não é? Estas cadelas transportam não só o seu próprio peso, mas o peso de ninhadas, às vezes de 10 e 12, portanto, cachorros no seu abdômen. Portanto, em termos de esforço articular e cardiovascular, nem vale a pena estar aqui, portanto, entrar em grandes pormenores. São cadelas que, obviamente, praticamente não se mexem, não é? O simples ato de ir à rua fazer as suas necessidades, muitas vezes é um custo, principalmente na última semana de gestação e quando o parto está iminente, às vezes quer dizer, até custa ver. Mas eu estou aqui a imaginar que esta mesma cadela que tem excesso de peso e para quem o período todo de gestação foi um período difícil, no momento do parto vai ser ainda mais complicado. É um momento em que a cadela tem que estar, portanto, tranquila, e elas nunca estão, porque obviamente sentem dor, muitas vezes é a primeira vez, estão ansiosas, não sabem muito bem o que é que lhes está a acontecer, embora haja uma programação. A natureza, de certa forma, ensina-as imediatamente o que é que está a acontecer e o que é que elas têm que fazer, mas, por exemplo, em termos cardiovasculares, torna-se muito complicado. Estamos aqui a falar de um esforço físico muito intenso e estas cadelas, portanto, vêem-se realmente muito aflitas, depois os proprietários entram em pânico porque as cadelas estão-lhes a custar a respirar, o próprio parto pode ser comprometido porque elas entram em exaustão e deixam de conseguir, o útero deixa de conseguir contrair o próprio abdômen. Portanto, nunca, mas por nunca deixar uma cadela chegar ao momento do parto com excesso de peso. O contrário também é muito complicado, isto os opostos, não é? Nunca é aconselhável, nem muito magra, nem gorda, mas para que as pessoas aí em casa saibam, e se alguém realmente neste momento tem uma cadela com excesso de peso grávida, é muito bom que esta é uma altura em que seja monitorizada pelo médico veterinário. Seja monitorizada pelo médico veterinário, porque esta cadela pode correr tudo lindamente, e obviamente esperemos que sim, mas também as coisas também podem complicar-se, e portanto tem que saber exatamente o que é que tem que se fazer e o que é que se pode fazer. E só para as pessoas terem uma ideia, o que é o peso a mais, não é? Obviamente depende muito do tamanho da cadela, mas em média a cadela não deve exceder os 30% a mais do peso ideal. Portanto, isto seria o máximo e é em alguns tamanhos de cadelas, não é? Bom, temos mais... Salvador, não sei se quer acrescentar alguma coisa antes de passarmos para a próxima. Tudo Temos bem. a questão da Anabela Teixeira de Guimarães. Quando é que os cachorros devem levar as primeiras vacinas e ser desparasitados? E que doenças previnem as vacinas? Bom, isto são duas questões numa só. São 3 questões, não é? É vacinação, desparasitação e... Sim, exatamente. Vacinas, desparasitação e do que é que protegem? Ok. Cláudia. Em relação ao esquema de vacinação, portanto, quando é que devem ser vacinados pela primeira vez e quanto tempo é que dura a primovacinação, nós chamamos primovacinação ao primeira série de inoculações, não é? Depois, a partir daí, chamam-se revacinações, boosters, portanto, rapéis, exatamente. É um bocadinho difícil estar aqui a dar-vos um protocolo de vacinação, porque isto depois também tem muito a ver com a própria vacina que está a ser utilizada, com as valências da vacina, até mesmo com o local, em termos geográficos, onde isto é muito importante, onde os cachorros vivem. Por exemplo, há determinadas doenças que são muito comuns em determinadas áreas geográficas e depois já não são tão comuns noutras, e portanto isto pode inclusivamente mudar o esquema de vacinação, mas de forma a dar aqui uma resposta mais concreta, eu diria que os cachorros podem começar a ser vacinados, ou a primeira inoculação pode ser feita por volta das 6 semanas de idade. Esta vacina muitas vezes é feita ainda enquanto os cachorros estão nos criadores. É uma vacina especial, é uma vacina, nós chamamos monovalente, ou seja, é apenas uma porque é apenas uma doença contra a qual se protege. Geralmente é a parvovirose, que é uma doença uma gastroenterite viral muitíssimo conhecida, portanto os criadores conhecem muito bem a parvovirose, os proprietários também, portanto talvez de todas as doenças caninas. Vírus, não é? É um vírus que provoca diarreia e vómito. É horrível, exatamente. Portanto, começa-se às 6 semanas com a vacina contra a parvovirose e depois arranja-se aqui, portanto, isto pode variar. Pode-se fazer às 6 semanas a primeira, depois às 8 semanas a segunda, às 12 semanas a terceira e há até quem faça uma quarta inoculação por volta das 16 semanas. Isto tem tudo a ver com o cachorro que temos à nossa frente. Portanto, e com o sítio onde ele vive. E com o sítio onde ele vive. Eu acho que as vacinas têm que ser adaptadas ao indivíduo que nós vamos vacinar. Mas isto também falo muito pela minha própria experiência, vou dar aqui a minha opinião, que vale aquilo que vale, não é? Mas nunca menos que 3 doses, na minha opinião. Vale muito, Cláudia, vale muito. Nunca menos que 3 doses.
Portanto, em relação à primeira pergunta, quando é que se começa? Começa-se às 6 semanas. Quando é que se termina? Entre as 12 semanas e as 16 semanas. Isto tem a ver, portanto, eu vou deixar, acaba por ser um bocadinho uma decisão do médico veterinário e do próprio proprietário. Quando é que são desparasitados? São desparasitados logo muito cedo, às 15 semanas, aos 15 dias de vida, peço desculpa, eu ia dizer 2 semanas, às 2 semanas de vida já se pode iniciar o programa de desparasitação. E a mãe também. E a própria mãe. A própria mãe, aliás, nós acabámos por nem falar disto, mas já agora, a própria mãe, o esquema de desparasitação de uma cadela, que imaginem que é uma gravidez planeada, desejada, deve ser feito antes, portanto, da cobrição, não é, Salvador? Sim. Portanto, antes mesmo, mas isto o criador já sabe que vai cobrir a cadela naquele dia, portanto, imaginem uma semana antes, tratar destas coisas todas, ter a certeza que as vacinas estão em dia. Exatamente. Bom, mas vamos imaginar que é uma pessoa que não é um criador, sim, não é? Outra dúvida que pode surgir é se já foi... Sim. Existe problema se a cadela não for desparasitada? Existe. Existe. A cadela tem que estar desparasitada. Se por acaso acontecer que a cadela engravida acidentalmente, o proprietário descobre, não é aconselhável fazer a desparasitação nessa altura. Portanto, se não foi feito antes, tem que se esperar até aos últimos dias de gestação. As últimas 2 semanas, não é? De 15 dias de gestação, aí pode-se fazer o desparasitante. E eu vou explicar mais ou menos o porquê. Porque é que não se pode fazer logo quando se descobre que a cadela está grávida? Porque os fármacos que existem atualmente no mercado têm que se ter muito cuidado, porque há determinadas alturas da fase da gestação em que não devem ser utilizados. Podem ter efeitos não previstos, efeitos secundários sobre os fetos, e, portanto, esperar até uma altura em que os fetos estão suficientemente fortes e, portanto, convencionou-se ou sabe-se que é, portanto, as últimas 2 semanas de gestação, desparasitar a mãe nessa altura. Depois ocorre o parto, 2 semanas depois dos cachorros terem nascido, desparasita-se a ninhada pela primeira vez e a mãe novamente, e depois até à altura do desmame, que é feita às 6, 7, 8 semanas, isto depois vai variar de criador para criador e de pessoa para pessoa. Da pessoa também, da cadela que tem, não é? Exatamente, fazer uma desparasitação regular dos cachorros. A desparasitação é importantíssima, Se for uma pessoa que não seja criador, ou que vá pouco ao veterinário e lhe aconteça uma coisa, pronto, que a cadela engravide. Salvador, mas é sempre importante ir ao veterinário, não é? É sempre importante. E hoje em dia as pessoas levam poucas vezes os seus animais ao veterinário. Por isso é que eu estou a dizer que há pessoas que procedem dessa maneira. Deveriam de saber se essa futura mãe se está desparasitada ou não. E há quanto tempo é que ela não é desparasitada, não é? Sim. Porque senão depois os cachorros podem aparecer com vermes que... Bem, há uma coisa que aqui tem que ficar bem... E isto, se calhar, há pessoas que sabem e há outras pessoas que não sabem, mas os que não sabem vão ficar a saber. Seria, pronto, obviamente, muito pouco prático e impossível sabermos qual é a percentagem de cachorros que nascem parasitados. Mas eles todos nascem parasitados. Portanto, isto é um facto que todos os veterinários assumem. Os cachorros todos nascem parasitados. Os parasitas são transmitidos aos cachorros, muitas vezes ainda dentro do útero, está bem? E se não acontece dentro do útero, acontece depois através do leite, está bem? O próprio leite é uma forma de contaminação. E os parasitas dentro do corpo do cachorro e do cão adulto têm vários estágios. Portanto, estágio adulto, estágio larvar, e as larvas migram de uns órgãos para os outros. Por isso é que é muito importante as desparasitações regulares. As pessoas às vezes não percebem porque é que o veterinário recomenda que o cachorro seja desparasitado, por exemplo, a cada 3 semanas ou a cada 4 semanas durante os primeiros 6 meses de vida. Precisamente porque nós temos que chegar a todos os estágios do parasita, portanto, ao estágio adulto, ao estágio larvar, e as larvas não se desenvolvem todas ao mesmo tempo. Portanto, eu muitas vezes com a primeira desparasitação elimino uma X% de parasitas adultos, mas as larvas ficaram lá. Portanto, é por isso que se fazem as desparasitações seriadas. Isto tudo tem uma razão de ser e, portanto, é importante que se faça assim. Podemos avançar, Salvador? Quer dizer mais alguma coisa relativamente a esta questão? Vamos lá responder. Temos muitas. Infelizmente não vamos ter tempo de responder a todas. Bem, mas por isso é que eu estou aqui sempre, peço desculpa se estou a moderar. Não, mas tenho que tomar aqui conta dos nossos participantes que têm estas dúvidas para serem esclarecidas, e tenho aqui uma muito pertinente e que fazem esta pergunta muitas vezes. Principalmente quando encontram um cachorro na rua, que é: posso dar leite de vaca aos cachorros?
Inês Marques, não, nunca se deve dar leite de vaca, nem a um cachorro, nem a um cão adulto, muito menos a um cão adulto. Muito menos a cães adultos. Nos cachorros não se deve dar leite de vaca porque, primeiro, há uma coisa engraçada que as pessoas não têm a noção, é que o leite de vaca é muito menos nutritivo do que o leite da cadela. As pessoas acham que estão a dar um leite que é muito bom. Primeiro, é muito mais pobre em energia, em proteínas, em vários nutrientes do que o leite da cadela, porque é um leite muito mais diluído. Esse é um facto. Portanto, a nível alimentar, é muito fraco em termos nutritivos. E depois, a razão principal também, para além desta, é os distúrbios digestivos. Leite de vaca dá diarreias e tu certamente, Cláudia, já tiveste a oportunidade, infelizmente, de ver diarreias nos cachorros são muito perigosas, não é? Mas o leite de vaca é, de facto, uma das causas de diarreia nos cachorros, principalmente as pessoas que encontram os cachorros na rua. Sim. Eles estão cheios de fome, não têm nada e vão dar leite de vaca. Não façam isso. Mais vale irem à procura de uma loja, de uma clínica veterinária e encontrar um leite para cachorros especificamente formulado para estas alturas. Pode ser dado como substituto do leite materno. Por acaso temos aqui o da Royal Canin, o Baby Dog Milk. Este é um leite especialmente formulado para os cachorros. Também é interessante que as pessoas também não têm ideia que este leite, por acaso, tem todo o kit completo. Nós encontramos aqui dentro o biberon e engraçado dizer também que este biberon tem este ar opaco, precisamente porque já não tem o bisfenol. Não sei se sabem aquele composto que agora foi pela União Europeia retirado do mercado, mesmo em bebés humanos, e por isso é que é aquele plástico que dá aquela tonalidade transparente, por isso é que os biberons agora todos têm esta tonalidade mais turva. Precisamente porque já não é permitido o uso do tal composto. Tem também 3 tetinas, porque existem vários tamanhos de cães e, portanto, têm aqui... Cada tetina tem 3 fluxos diferentes. Sim, Salvador, diga. Sim. Tem aqui este para os cães maiores e depois tem os números, tal como nos bebês. Bom, eu tenho alguma experiência que já vão na 3ª filha e ainda agora estou a dar...